Olá para quem nos escuta. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição da nossa análise de hoje. É um prazer enorme estar aqui para essa conversa. Hoje a nossa exploração vai entrar num território que, honestamente, parece magia, né? Sim, Mas é pura neurobiologia. Nós vamos mergulhar na fantástica, complexa e, por vezes, bem frágil neuropsicologia da linguagem. com certeza, é um tema fascinante. A missão desta nossa imersão é desvendar as engrenagens cerebrais que nos permitem fazer algo que, no dia a dia, consideramos tão banal, que é nos comunicarmos. Vamos investigar o que acontece na nossa mente quando transformamos pensamentos abstratos em ondas sonoras, sabe? E também o que ocorre quando esse sistema sofre um curto-circuito e como a ciência moderna atua para reconstruir essas pontes. É um privilégio enorme trazer esse debate para a nossa audiência, porque, se a gente parar para pensar com cuidado, a linguagem está a anos-luz de ser apenas o ato mecânico de abrir a boca e articular sons, ou de rabiscar letras num pedaço de papel. É muito mais profundo que isso. Muito mais. É uma habilidade cognitiva de uma complexidade absurda. Na verdade, é o pilar central que sustenta toda a socialização humana. O ponto mais crítico que nós precisamos estabelecer logo de cara é o impacto da perda dessa habilidade. Sim, quando a comunicação falha. Exato. Quando o indivíduo sofre um distúrbio adquirido de linguagem, a fratura não acontece apenas na fala física. Acontece na vida social, na identidade, na capacidade de trabalhar e de, pertencer ao mundo ao redor. Perder a linguagem é, de certa forma, ficar ilhado dentro da própria mente. Nossa, isso é muito forte. E para quem está do outro lado dos fones agora, basta pensar na própria rotina matinal. Aquele bom dia apressado para o vizinho na rua, a leitura dinâmica de um e-mail de trabalho, ou até o simples ato de escutar e processar essa nossa conversa agora mesmo, Acontece tudo muito rápido, né? em milissegundos. Nesses microsegundos, um verdadeiro milagre de processamento computacional está acontecendo dentro da caixa craniana. É como se existisse uma orquestra invisível operando num ritmo frenético e perfeito. Uma orquestra é uma ótima analogia. Mas para entender a música dessa orquestra, a gente precisa conhecer os instrumentos. Ok, vamos desempacotar isso. A ciência moderna nos mostra que a linguagem não é uma coisa só. Ela opera em nada menos que 8 níveis simultâneos. 8 níveis trabalhando juntos o tempo todo. E se seguirmos nessa linha da orquestra, o primeiro nível seria a própria essência da música, a ideia, O nível semântico. que é o significado bruto do que queremos passar, certo? Isso mesmo, o conceito. Mas antes dessa ideia virar som no mundo real, ela precisa passar pelo nível fonológico. Os fonemas. Exatamente. E aqui não estamos falando do som físico ainda. Estamos falando dos fonemas, que são como moldes mentais. As unidades sonoras abstratas que formam o nosso idioma. E logo em seguida, aí sim, entra o nível fonético, A física da coisa acontecendo. a física pura. É o ar saindo dos pulmões, vibrando nas cordas vocais, sendo moldado pela língua e pelos lábios. Tudo isso para criar a onda sonora real no mundo físico. É fascinante pensar que isso é só o começo da linha de montagem, porque depois temos o nível morfológico. Eu adoro imaginar a morfologia como aquelas peças de montar, tipo blocos de Lego. É uma imagem perfeita. São as menores unidades de significado. Sim, aquelas que se encaixam para formar as palavras como os prefixos e sufixos. E todas essas palavras montadas ficam guardadas no nosso quinto nível, que é o lexical. O nosso dicionário mental. É literalmente um acervo gigantesco que nós acessamos em milissegundos sem o menor esforço consciente. E o detalhe é que ter um dicionário gigante na cabeça não serve de absolutamente nada se as palavras forem jogadas ao acaso na conversa. Aí é que entra o nível sintático. A sintaxe. A sintaxe funciona como as regras de trânsito de uma via expressa. Ela dita a ordem exata das palavras para que a frase faça sentido. É para não ocorrer um engavetamento de ideias. Dizer o cachorro mordeu o homem é muito diferente de o homem mordeu o cachorro. Mesmo usando exatamente as mesmas peças lexicais. Exatamente as mesmas peças. Só a ordem muda tudo. O que nos leva ao nível pragmático, que para mim é onde a vida real acontece.
É o contexto. O contexto dita as regras sociais. Sim, por exemplo, uma frase como "Nossa, que clima maravilhoso" tem um sentido claro num dia ensolarado na praia, mas tem um sentido completamente oposto, totalmente irônico, se for dita durante uma tempestade que alagou a rua toda. Depende de quem fala, para quem fala e do ambiente. E coroando tudo isso, temos o oitavo nível, o prosódico. É a cereja do bolo. A entonação, a melodia, o ritmo da fala. É o que diferencia uma pergunta de uma afirmação ou um tom carinhoso de um tom agressivo. O que é fascinante aqui é que essa orquestra toca toda ao mesmo tempo. Não é uma linha de montagem onde uma peça fica ali esperando a outra terminar o serviço. A neurociência atual adota o modelo de processamento interativo, não é? Sim, o modelo interativo. Porque durante muitas décadas, imaginava-se que o cérebro processava a linguagem só de baixo para cima, o chamado processo bottom-up. Ou seja, o som batia no ouvido, virava palavra, que virava frase, que virava sentido. Uma escadinha. Uma escadinha rígida. Mas hoje sabemos que a mente funciona como uma via de mão dupla. A informação sensorial que vem de fora, o bottom-up, tromba no meio do caminho com o processamento de cima para baixo, o top-down. E o que compõe esse top-down? São as expectativas de quem escuta. A atenção, as memórias prévias, o contexto da situação. Nós escutamos com o cérebro inteiro, não só com os ouvidos. Olha, isso explica perfeitamente aquelas situações super cotidianas. Para quem nos escuta, imaginemos a situação de estar num restaurante lotado, barulhento, pratos batendo para todo lado. Se o garçom perguntar algo que soa vagamente como rato, o cérebro de quem está na mesa nem processa essa opção bizarra. Nem chega a considerar. O processamento top-down já varreu o contexto, já sabe que estamos num restaurante e preenche a lacuna instantaneamente com a palavra prato. A expectativa calibra a audição em tempo real. É um sistema preditivo. E essa capacidade de preenchimento de lacunas fica ainda mais impressionante quando saímos da palavra isolada e entramos no discurso completo, numa conversa longa ou na leitura de um livro, por exemplo. Como o cérebro lida com volumes maiores de informação? O cérebro não se contenta em empilhar frases como se fossem tijolos soltos. Compreender um texto exige criar uma maquete mental tridimensional. A mente forma o que chamamos de texto base, unindo as frases individuais com a ideia geral da história. Uma estrutura interna. E, o mais crucial de tudo, a mente pega esse texto base e mistura com todo o conhecimento de mundo que a pessoa acumulou ao longo da vida, para criar um modelo de situação. Compreender uma piada, uma metáfora ou uma notícia não é só processar palavras soltas. É recriar o cenário inteiro na imaginação. Exatamente. Usando memória e funções executivas a todo vapor. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque, historicamente, a ciência tentou colocar toda essa magia dentro de uma caixinha no cérebro. O famoso localizacionismo. Pois é. No século XIX, os grandes pioneiros da neurologia, como Broca e Wernicke, fizeram descobertas monumentais, mapeando lesões cerebrais. Eles associaram a perda da fala e da compreensão a áreas muito específicas, ali nos lobos frontal e temporal do lado esquerdo da cabeça. Foi o nascimento dessa ideia de que a linguagem tinha um endereço fixo, um CEP único no cérebro. Mas a neuropsicologia moderna nos mostra algo bem diferente. O cérebro é muito mais um sistema de rodovias conectadas do que um conjunto de ilhas isoladas. A metáfora das rodovias é perfeita. Esse localizacionismo puro começou a falhar quando os médicos perceberam que pacientes com lesões exatamente no mesmo endereço anatômico apresentavam sintomas completamente diferentes na prática clínica. A mesma lesão, resultados diferentes. Sim. E a derrubada dessa visão rígida foi a grande revolução que nos trouxe até as redes neurais modernas. Hoje nós não olhamos mais para áreas isoladas, mas para sistemas integrados, especialmente no hemisfério esquerdo, que é o grande polo produtor da linguagem na maioria das pessoas. Como essas redes se organizam ali? Nós vemos uma rede vasta envolvendo estruturas como o giro frontal inferior. Ele atua como um verdadeiro motor, trabalhando em 3 turnos para dar conta da fonologia, da semântica e da sintaxe ao mesmo tempo. E essas áreas precisam conversar entre si, certo? Precisam de cabos de fibra ótica biológicos, e o mais famoso deles é o fascículo arqueado. É um feixe robusto de fibras que conecta áreas importantíssimas do córtex.
incluindo as áreas 22, 37 e 42 de Brodmann. Espera, como fazer uma pausa estratégica para quem não tem um mapa anatômico do cérebro na parede de casa? O que exatamente são essas áreas de Brodmann? Ótima parada para explicar. Imagine o córtex cerebral como um mapa-mundi gigantesco. No início do século XX, o neurologista chamado Corbinian Brodmann dividiu esse córtex em cerca de 50 regiões diferentes, com base na estrutura celular delas. Ele basicamente loteou o cérebro. Isso, e deu um número para cada lote. Então, quando falamos de áreas 22, 37 e 42 de Brodmann, estamos basicamente dando as coordenadas GPS de bairros específicos do lobo temporal que processam o som e o significado. E o fascículo arqueado é a grande rodovia expressa que liga esses bairros de compreensão aos bairros de produção motora da fala, que ficam lá na parte da frente do cérebro. Perfeita analogia. Então, se essa rodovia expressa sofre um acidente, um bloqueio, o trânsito da comunicação colapsa, gerando perfis de perda de linguagem bem diferentes. Colapsa totalmente. E tem um detalhe que quebra muito a nossa intuição. A linguagem não depende só dessa superfície, do córtex. As coisas ficam mais profundas. Existem as afasias subcorticais. Quer dizer, o dano acontece no porão do cérebro, em estruturas profundas como o tálamo ou o estriado. Que são áreas que a gente geralmente associa ao movimento, não é? Como nas doenças de Parkinson ou Huntington. Exatamente. Essas áreas profundas não falam propriamente. Mas se a fiação que sobe desse porão para a cobertura do cérebro for cortada, o sistema inteiro entra em pane por desconexão. Fascinante. E já que estamos quebrando os paradigmas espaciais do cérebro, acho imperativo trazer para os holofotes o herói injustiçado dessa história toda, o hemisfério direito. Ah, o hemisfério direito. Durante muito tempo, a neurologia tratou o lado direito do cérebro como um passageiro silencioso na viagem da linguagem. Toda a glória e a fama iam para o lado esquerdo. Mas hoje a visão é outra. Completamente. Sabemos que se o lado esquerdo cuida da gramática e do vocabulário, o lado direito é a alma da comunicação. É ele que armazena os esquemas visuais das palavras e, principalmente, é o grande maestro da prosódia, aquela melodia da fala que nós mencionamos antes. É o lado direito que nos salva de sermos robôs conversando. Imaginemos a situação de uma pessoa com uma lesão apenas no hemisfério direito, mas com o lado esquerdo totalmente intacto. A gramática dela será impecável, o vocabulário será perfeito. Mas a vida social dessa pessoa pode desmoronar. Sim, ela pode perder completamente a capacidade de entender sarcasmo. Se alguém diz, nossa, que bela ideia, num tom irônico, o paciente entende o elogio literal. Porque falta o filtro do lado direito. É o lado direito quem lê o ambiente, entende o pragmatismo da cena, reconhece a emoção na voz de quem fala e decifra aquelas sutis expressões faciais que guiam as nossas interações diárias. É um impacto devastador, muito silencioso e que muitas vezes é incompreendido pelas próprias famílias, porque a pessoa continua falando corretamente do ponto de vista gramatical. O cérebro inteiro trabalha em harmonia para que possamos trocar uma simples ideia. E quando esse sistema sofre um trauma, como um AVC, um tumor ou um acidente, entramos no árduo terreno das afasias. E a afasia, só para deixar claro no nosso jargão clínico, é a perda ou a deficiência da linguagem, seja na hora de expressar ou de compreender, devido a um dano neurológico. Isso. E para conseguirmos visualizar o tamanho desse desafio na prática clínica e na vida das pessoas, a divisão mais clássica agrupa as afasias em não fluentes e fluentes. Aqui a gente pode resgatar a nossa analogia da orquestra e da rodovia para deixar isso super claro para a nossa audiência. Vamos começar explorando as não fluentes, lideradas pela famosa afasia de Broca. Vamos lá. Na afasia de Broca, é como se a partitura da música estivesse intacta na mente da pessoa. O maestro sabe exatamente a melodia que quer tocar, mas as cordas dos violinos arrebentaram. A fala sai reduzida, muito laboriosa. Com imenso esforço físico, a pessoa gasta muita energia para articular. E faltam pedaços estruturais da gramática. Mas a compreensão se mantém. A comparação da partitura é precisa por causa disso. O indivíduo com afasia de Broca entende quase tudo o que acontece ao seu redor. A compreensão está na maior parte preservada. Apenas a via de saída está obstruída. Isso deve gerar uma frustração enorme. Sim, e um traço clínico fascinante e, ao mesmo tempo, muito frustrante é que esses pacientes costumam ter uma dificuldade gigantesca de encontrar e pronunciar verbos, muito mais do que substantivos.
É uma luta diária, e a pessoa tem plena consciência da sua dificuldade, o que torna o quadro emocionalmente muito pesado. É a angústia de estar trancado numa sala transparente. A pessoa vê o mundo, entende tudo, mas está sem a chave para sair e se expressar. Agora, já no outro extremo do espectro, nas afasias fluentes, nós temos a afasia de Wernicke. E aqui a orquestra sofre de um problema oposto. Os músicos estão saudáveis, os violinos estão super afinados, o som sai rápido e com uma melodia linda. Mas eles estão tocando uma partitura completamente embaralhada, cheia de notas caóticas, não é? É um espelho inverso impressionante. Na afasia de Wernicke, a pessoa fala sem nenhum esforço motor. A articulação das palavras soa natural, mas o discurso muitas vezes é o que chamamos de jargão, uma salada de palavras que não faz sentido lógico. E a compreensão, nesse caso? Esse é o maior desafio. A compreensão está severamente danificada. A pessoa escuta a voz de quem está falando com ela, mas é como se escutasse um idioma alienígena. E a neurociência nos esclarece que não é que o dicionário mental foi deletado do cérebro. O que acontece, então? O que acontece é que o paciente perde a capacidade de focar no significado correto. Inúmeras palavras e conceitos entram em competição simultânea na mente, e o freio inibitório falha. O cérebro simplesmente não consegue filtrar a resposta certa no meio de tanto ruído interno. E se pensarmos de novo naquela via expressa que você mencionou antes, o fascículo arqueado? O que acontece quando a ponte cai bem no meio do caminho? Aí chegamos na afasia de condução. É um cenário muito peculiar. O indivíduo compreende muito bem o que escuta e consegue falar com fluência na linguagem espontânea. Parece que tá tudo bem à primeira vista. Sim, parece. Mas peça para essa pessoa repetir uma palavra nova ou repetir uma frase ligeiramente complexa, o sistema entra em pane. Ela sabe o que ouviu, sabe exatamente o que quer dizer, mas o circuito específico de repetição foi cortado. E como o paciente reage? Resulta num sofrimento enorme. O indivíduo nota o próprio erro auditivamente e tenta se corrigir de forma exaustiva. Fica tropeçando nas próprias sílabas, tentando consertar algo que a fiação desconectada não permite. A consciência do erro é o que traz essa carga dramática pesada. E há um outro quadro clínico onde essa carga é muito presente, que é a afasia anômica. A anomia é algo com que, em pequena escala, todo mundo consegue se identificar. Quem nunca passou por aquela sensação irritante de querer lembrar o nome de um ator num filme e a palavra ficar na ponta da língua? Exato. A anomia é viver nesse estado patologicamente o tempo todo. A pessoa tem o conceito perfeito na cabeça, o acesso semântico está intacto, ela pega uma caneta na mão e consegue explicar. Isso é para escrever no papel. Tem tinta dentro. Mas o acesso lexical escapa. A etiqueta com o nome caneta some. Sim, simplesmente escapa repetidas vezes. Afasias transcorticais que podem afetar tanto a parte motora quanto a sensorial, o que as torna tão únicas nesse espectro de distúrbios. O que isola as afasias transcorticais das demais é um fenômeno quase fantasmagórico na clínica. A repetição mecânica fica perfeitamente preservada, mesmo que todo o resto da linguagem desmorone. Como assim? Imaginemos um paciente com afasia transcortical mista. Ele não consegue formular frases espontâneas, não entende que perguntam a ele, mas se alguém disser para ele, o céu está azul, ele repete de imediato, o céu está azul, de forma impecável. É uma repetição vazia de sentido. Sim, é o que chamamos de ecolalia. Os centros de processamento profundo de significado estão isolados, danificados, mas aquele arco reflexo básico que liga a audição diretamente à articulação da fala continua funcionando de maneira autônoma, só que sem passar pelo crivo da compreensão. Uau! E para fechar esse panorama clínico, não podemos deixar de citar a afasia global. Como o próprio nome já antecipa, é o quadro mais amplo. Ocorre após uma lesão maciça, onde toda a rede entra em colapso. Isso resulta na perda severa tanto da capacidade de entender o que é dito, quanto da capacidade de expressar a linguagem. É, infelizmente, o escuro quase total da comunicação. Então, o que tudo isso significa? Quando temos um paciente à nossa frente, com esse mosaico gigantesco de possibilidades, de sintomas variados, como a neuropsicologia age?
Como os profissionais de saúde não se perdem nesse labirinto para chegar num diagnóstico que realmente ajude a devolver qualidade de vida para essa pessoa. Se conectarmos isso com o panorama geral da medicina e da psicologia, a resposta é com um trabalho de detetive extremamente metódico. Não é sentar o paciente, dar uma folha de papel e aplicar uma provinha com nota de 0 a 10, né? Longe disso. A avaliação da linguagem é um ciclo contínuo de elaboração e teste de hipóteses. E tudo isso começa muito antes de qualquer teste formal. Começa na entrevista clínica profunda com o paciente e com a família. Investigando o histórico daquela pessoa. Sim, e o profissional não pode perguntar apenas qual a sua escolaridade. Isso é muito raso. Ele precisa investigar os hábitos de vida. Essa pessoa, independentemente de ter um diploma de faculdade ou não, tinha o hábito de ler o jornal impresso todos os dias. Ela escrevia cartas. Que estímulos culturais moldaram a neuroplasticidade daquele cérebro específico ao longo de décadas, certo? Exatamente. A reserva cognitiva é individual. E depois dessa entrevista investigativa minuciosa, os testes entram como as lupas desse trabalho de detetive. Isso. Nós vemos na prática o uso de instrumentos clássicos, como o teste de nomeação de Boston, que serve para caçar aquelas anomias, as falhas pontuais de vocabulário que mencionamos. Temos também o Token Test, para avaliar o quão bem a pessoa processa ordens sintáticas complexas. E tem também testes fascinantes como pirâmides e palmeiras. Eu acho incrível porque ele dribla a necessidade de falar. Ele serve para descobrir se o arquivo de conceitos, a memória semântica da pessoa, continua saudável apenas conectando imagens. Isso levanta uma questão importante de uma urgência sociocientífica gigantesca, especialmente quando focamos na realidade de países imensos e desiguais como o nosso Brasil. A adaptação dessas ferramentas. Exato. Importar ferramentas europeias ou americanas e simplesmente traduzi-las para o português não é suficiente. A ciência brasileira vem trabalhando duro para criar e validar baterias breves e, acima de tudo, ecológicas. Ferramentas que façam sentido no nosso contexto. Isso. Instrumentos como o Neopsilin AF, que foi feito especificamente para rastrear pacientes com afasia de forma rápida e adaptada, e a bateria MAC, que vai fundo nas habilidades daquele nosso herói esquecido, o hemisfério direito. Avaliando o sarcasmo, a prosódia, o lado social da linguagem. É imperativo usar ferramentas que respeitem a idade do paciente e que sejam sensíveis à baixa escolaridade e à riqueza cultural local. Chamar o morador de uma metrópole agitada ou um agricultor do interior para avaliar imagens de objetos que sequer fazem parte do seu mundo diário anula completamente a validade clínica do teste. O diagnóstico de excelência é aquele que traça o mapa mais fiel da realidade daquele paciente único, para construir a melhor rota de reabilitação possível. Perfeitamente resumido. E com essa visão tão profunda sobre a importância do olhar humano e individualizado, vamos nos encaminhando para o fim desta nossa exploração de hoje. Atravessamos um território espetacular. Vimos que a linguagem definitivamente não mora num quartinho trancado da mente. Ela flui por vias expressas que cruzam o cérebro inteiro, operando numa sincronia perfeita com memórias, emoções e expectativas do contexto. É uma rede viva. E quando esse sistema sofre baques profundos, vimos o surgimento de perfis clínicos que são tão fascinantes para a ciência quanto desafiadores para quem os vive, o que exige dos profissionais uma abordagem diagnóstica altamente refinada e culturalmente empática. Foi uma jornada reveladora. Olhar para a linguagem através das lentes da neurobiologia nos força a valorizar imensamente esse tecido invisível que conecta todos nós, todos os dias, a todo momento. Para não deixarmos o pensamento esfriar após o término desta imersão, nós queremos jogar uma semente na imaginação de quem nos escuta. Hoje, nós entendemos que processos avançados da linguagem, como construir a imagem mental de uma história, dependem do nosso conhecimento prévio e das funções executivas. E aprendemos também que o lado direito do cérebro continua ativo, processando o humor, as expressões faciais e a emoção do ambiente. Funções vitais para ser humano. A provocação final é: imaginemos um caso de afasia não fluente severa.
A interface mecânica de saída, a fala, está gravemente bloqueada. No entanto, o universo mental daquela pessoa, as suas funções executivas, a sua vasta bagagem de vida, a sua compreensão emocional fina processada pelo hemisfério direito, tudo isso permanece, em grande parte, vivo, pulsante e intacto. A pessoa está lá dentro, inteira. A forma como nós, como sociedade e como profissionais, enxergamos e interagimos com pessoas afásicas. O que significa carregar o peso de ter um oceano inteiro de opiniões, sentimentos e memórias borbulhando dentro da mente, mas perder subitamente a ponte verbal que permite compartilhar esse oceano com o resto da humanidade. Fica o convite à empatia e à reflexão. Uma reflexão necessária e urgente. Um agradecimento imenso a toda a nossa audiência por compartilhar essa curiosidade vital conosco hoje. Até a nossa próxima exploração.